Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar pra vocês o preparo de umas bolachinhas, biscoitos ou crackers, depende do que você quiser chamar, feitos à base de grão de bico. Não a farinha, o grão de bico mesmo, o inteiro cozido. E vão ser duas versões, uma versão salgada e outra versão doce. E ambas são muito, mas muito deliciosas. Então eu recomendo você assistir o vídeo até o final, porque daí você vai aprender o preparo de duas bolachinhas super nutritivas, veganas e muito, mas muito saborosas. E agora então vamos ao preparo dessas bolachinhas ou biscoitinhos. E eu vou começar mostrando o preparo de uma bolachinha salgada, de grão de bico, a versão salgada. E aqui primeiro você tem que pré-aquecer o forno em 180 graus. Agora aqui no meu processador você pode usar o liquidificador aqui também. Eu coloco uma xícara de grão de bico cozido, esse grão de bico tá cozido. Você pode usar o de lata, cozinhar seu próprio grão de bico, azeite de oliva, ou se você quiser pode usar outro óleo vegetal e água. E aí você bate até obter uma pastinha, até tudo tá bem triturado. Eu bato um pouquinho, daí eu raspo um pouquinho as bordas da tigela e aí eu continuo batendo até eu ver que o grão de bico tá bem triturado. Leva mais ou menos uns 3 minutinhos. Agora eu vou transferir essa mistura aqui para uma tigela e aí eu vou acrescentar os temperos. Aqui você pode usar o que você quiser. O que eu gosto de acrescentar é sal, né? Porque a gente tá fazendo uma versão salgada. Um pouquinho de cúrcuma em pó, o açafrão da terra, vai ficar com uma corzinha bem amarela. Um pouquinho de alho em pó e um pouquinho de orégano seco. E aí eu também coloco um pouquinho de semente de linhaça ou chia, que é opcional, se você quiser não precisa acrescentar. E uma xícara de farinha de aveia. Eu não compro farinha de aveia, o que eu faço é pegar a aveia em flocos, eu sempre compro essa aveia em flocos bem grossos aqui, e aí eu trituro até obter a consistência de farinha. É bem simples, você pode usar o seu liquidificador aqui também. Eu gosto de usar meu Nutribullet para fazer as minhas farinhas, e aí olha, fica essa consistência bem fininha mesmo de farinha. E eu sempre faço uma porção maior e eu guardo o restante para usar em outras receitas. Agora aqui que eu triturei a minha aveia, eu vou acrescentar aqui nessa mistura do grão de bico. Eu já tinha medido aqui uma xícara de aveia, depois de triturado, uma xícara, né, da farinha. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho as medidas, então se você não conseguir acompanhar, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu vou misturando primeiro com uma colher, depois com as mãos, até ter incorporado toda a farinha. Aqui o que a gente quer é uma massa bem pesada, é uma massa bem dura mesmo e levemente pegajosa, que pelo menos você consiga abrir depois. Ela fica bem firme, mas não tipo assim super firme. E aí nesse ponto aqui, depois que eu incorporei toda a farinha de aveia, para mim tá prontinho. E se você quiser aqui, você pode acrescentar outras sementes também. Se você quiser colocar semente de chia, um pouquinho de semente de girassol, também pode. É bem flexível, você pode colocar o que você quiser nessa massa. E aqui vocês podem ver que a massa ela ficou relativamente pesada, mas um pouco pegajosa. Agora aqui, essa forma aqui é que eu vou usar para assar os biscoitos ou as bolachinhas. E aí o que eu faço é medir o tamanho do papel manteiga, porque eu vou abrir a massa em cima desse papel manteiga. Eu coloco um pouquinho de óleo, você pode usar qualquer óleo, aqui eu usei azeite de oliva, porque é o que eu já tinha aqui do ladinho. E aí eu passo um pouquinho no papel manteiga para evitar que grude. Esse papel manteiga aqui não é de uma qualidade muito boa e às vezes acaba grudando. E aí o que eu faço é colocar a massa em cima, bem no centro. E aí a gente vai colocar outro papel manteiga por cima. Esse aqui eu não untei, não precisa. O de baixo eu untei porque ele vai no forno, então evita que as bolachinhas grudem. E aí você vai abrindo a massa, né, como se você fosse abrir uma massa normal. O formato aqui, quanto mais quadradinho você conseguir, melhor, mas eu nunca consigo, a minha fica toda irregular, mas não tem importância. E aí o que eu faço? Eu vou cortando assim as bordas e vou emendando nas partes que estão mais irregulares, e aí eu só passo o rolo de novo por cima, e aí ela fica bem, lisinha. E eu tô tentando abrir no formato da forma que eu vou levar eles ao forno, né? Então, é um formato mais ou menos retangular. E aí eu vou fazendo esse processo aqui até a massa tá na espessura que eu gosto. Eu não vou fazer bolachinhas super fininhas, mas também não muito grossas. E nesse ponto aqui pra mim tá bom.
As bordas vão ficar um pouquinho irregular, mas não tem problema. As bolachinhas dá pra comer de qualquer forma. E agora, opcional, eu vou colocar um pouquinho de semente de gergelim por cima. Isso daqui é totalmente opcional, mas fica bonitinho. E aí, pra evitar que as sementes de gergelim caiam, porque se você só jogar por cima e assar, na hora que você retirar, elas vão cair tudo. Eu passo um pouquinho o rolo por cima para pressionar elas contra a massa. E agora, com a ajuda de um cortador de pizza, eu vou cortar a massa no formato das bolachinhas, ou dos crackers, ou dos biscoitos que você quiser. Eu tô fazendo bolachinhas mais ou menos quadradas aqui, e aí eu só tô fazendo os buraquinhos aqui com garfo. Isso aqui é totalmente opcional, mas fica bonitinho. E agora o que eu vou fazer é pegar esse papel manteiga e colocar na forma e vou levar ao forno. Agora aqui no forno você tem que prestar atenção. Eu deixo em média de 15 a 20 minutos. Quando chegar nos 15 minutos, você tem que começar a dar uma olhadinha para evitar que elas queimem. Quando elas estão assim, ó, com essas bordinhas aqui douradinhas, elas estão prontas. E também quando elas soltam assim do papel manteiga. As minhas ficaram 17 minutos. E quando você retirar, elas não vão estar talvez super crocantes, super sequinhas, mas depois que elas esfriam bem, elas ficam bem crocantes. Então, não se preocupe. Se você achar que essas bolachinhas não estão crocantes o suficiente, você pode colocar um pouquinho mais no forno. Mas o ideal aqui é você deixá-las esfriarem, porque vocês vão ver que elas ficam bem mais crocantes. E ficaram uma delícia, gente, uma delícia mesmo. Eu gostei desse tempero de alho em pó, com orégano, acho que ficou muito gostoso. Eu tenho várias receitas de pastinha aqui no canal, que são ótimas para comer com esses biscoitinhos, com essas bolachinhas. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu vou mostrar como fazer essas mesmas bolachinhas, só que na versão doce. É bem parecido o preparo. E aqui de novo comece pré-aquecendo o forno e 180 graus. Depois no meu processador aqui eu tô de novo colocando uma xícara de grão de bico cozido. E aí eu vou colocar açúcar, né, porque a gente vai fazer uma versão doce. Eu tô usando açúcar mascavo aqui, mas qualquer açúcar serve. E aí 4 colheres de sopa de óleo vegetal. Eu usei óleo de coco porque eu acho que fica um gostinho bom assim nas bolachinhas. Mas se você não tiver, pode usar qualquer outro tipo de óleo vegetal. E aí de novo eu vou bater até obter uma mistura bem cremosa, tipo uma pastinha. Eu bato um pouquinho, depois eu raspo assim as bordas do processador para que tudo se misture bem. Eu bati, deu mais ou menos de 3 a 4 minutinhos. Agora eu vou transferir essa mistura aqui para uma tigela, mesma coisa que a gente fez na receita anterior. E aí o sabor aqui você pode acrescentar, ou se você quiser fazer de chocolate, um pouquinho de cacau em pó. Eu vou fazer de canela, então eu acrescentei canela, ou também fica gostoso colocar um pouquinho de baunilha. E aí também eu coloco uma pitadinha de sal, semente de linhaça de chia, que é opcional. Se você não tiver, não precisa colocar. Você também pode colocar um pouquinho tipo de castanhas, amêndoas, picadinhas, também fica gostoso. E aí, de novo, farinha de aveia, igualzinho como na receita anterior. Eu usei aveia em flocos e triturei até conseguir uma consistência de farinha. E aí você vai aos poucos adicionando a farinha e aí você vai mexendo até você conseguir uma massa, uma bola assim, bem pesada e um pouquinho pegajosa, até toda a farinha de aveia se incorporar na massa. Esse processo aqui é bem rapidinho, não precisa sovar muito, é só mesmo o tempo da farinha de aveia se incorporar bem na massa. E essa massa aqui, agora eu vou abrir direto na mesa. Eu vou só enfarinhar um pouquinho assim a mesa e vou abrir com rolo. Não vou usar aquele método que eu usei lá para fazer a bolachinha salgada, mas se você quiser, você pode usar aquele método, né, de colocar 2 papéis manteigas. Ambos funcionam, eu só queria mostrar para vocês aqui outro método, né, para você abrir essa massa. E agora, então, vamos continuar com a receita. Agora eu enfarinhei um pouquinho aqui a mesa e vou abrir a massa.
Você pode fazer como eu fiz lá na receita 1, mas eu só quis mostrar um jeito diferente aqui. Eu vou fazer umas bolachinhas não muito fininhas como as anteriores, só que também não muito grossas, tipo umas bolachinhas estilo aquela bolacha Maria. E aí eu tô usando um vidrinho aqui para fazer formatos redondinhos. Se você quiser, você pode cortar como na receita anterior e fazer só uns quadradinhos. Aqui é totalmente opcional. Se você tem aquelas forminhas de fazer tipo bolachinhas de Natal, também você pode fazer esse formato. Eu fiz bolachinhas bem pequenas aqui. Eu acho que ficou o tamanho daquelas bolachinhas recheadas. E aí você vai fazendo esse processo até terminar toda a massa. E aí depois o retalho aqui, eu só junto de novo tudo numa bola e abro novamente. Se você quiser esse retalho, você pode assar mesmo assim, cortar os pedacinhos e fazer bolachinhas no formato bem aleatório. E depois que eu fiz isso daqui, eu de novo pego e faço buraquinhos assim com garfo. É totalmente opcional, isso aqui não precisa fazer. E aí alguns eu resolvi polvilhar um pouquinho de açúcar por cima. E aí feito isso, de novo leve para assar no forno por de 15 a 20 minutos. Esses aqui, os meus eu deixei por 18 minutos, só que eu achei que ficaram um pouquinho torradinhos demais. Eu acho que 15 minutos teria sido perfeito, então fique de olho, porque como eles são pequenininhos e fininhos, eles assam muito rápido, então eu acho que 15 minutos tá o suficiente. E quando você retirar, eles podem estar um pouquinho, não tão crocantes, sequinhos, mas depois que esfriarem, eles ficam bem sequinhos, bem crocantes. E ficaram uma delícia, gente, um saborzinho de canela. Super recomendo, eu acho que vocês vão adorar. Feathers in my hair and braids around my waist, I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, ooh, we all strive to be more. We all long for. O que eu tinha pro vídeo hoje então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui no vídeo. Também comenta aqui embaixo se você fez, se você gostou. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Não deixe de se inscrever, é só clicar aqui embaixo onde diz inscrever-se. E beijos, e vejo vocês no próximo vídeo. The air fills up my lungs and it tickles. Oh, what a joyful feeling. I think I'm gonna stay here under all these rays and soak up the sun. Ooh.